No capítulo 2, você verá a relação da geopolítica com a organização do espaço geográfico no que tange alguns períodos importantes da história econômica e política da humanidade, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. O professor Carlos irá explicar os fatores responsáveis pela organização do espaço mundial, bem como as mudanças que ocorreram até chegarmos na geopolítica atual. Para analisarmos a organização do espaço mundial, faz-se necessária uma metodologia. E eu estou aqui apresentando para vocês a teoria dos ciclos longos de Kondratiev. Porque é possível, a partir dela, nós fazermos uma combinação entre organização do espaço, revoluções industriais e expansão econômica ou retração econômica. Na teoria de Kondratiev, o sistema econômico capitalista, que nasce com a Revolução Industrial, desenvolveu-se em 4 grandes ciclos econômicos. Ciclos esses divididos em 2 fases, uma fase de expansão, que é a fase A, e uma fase de depressão, que nós vamos chamar de fase B. Ambas as fases são de aproximadamente 25 anos, portanto, cada ciclo nós temos 50 anos. O que está por trás do motor? Qual o motor principal para fazer com que a economia cresça e, ao mesmo tempo, pare de crescer ou passe por um processo de desaceleração? O que está em jogo no movimento do sistema capitalista são as revoluções tecnológicas. Portanto, nós tivemos uma revolução tecnológica que nasceu em 1790 com a matriz energética da máquina a vapor. Nós tivemos uma segunda revolução industrial que nós tivemos como matriz energética a energia elétrica, o automóvel e a química. Esses são, portanto, setores que vão alavancar a economia mundial. Ora, essa fase de expansão passa novamente por uma fase de retração dos investimentos, sobretudo por um esgotamento dessas tecnologias, fazendo-se necessário novas inovações capazes de novamente puxar a economia para uma fase ascendente. Portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a emersão de novas tecnologias como a energia nuclear, nós tivemos os transatlânticos, nós tivemos também o avião a jato. Portanto, novas tecnologias capazes de dar uma nova fase de expansão. Mas por que eu estou fazendo essa relação entre tecnologia, crescimento e desaceleração econômica? Porque em cada fase de expansão ou cada fase de depressão da economia, nós temos o surgimento de novas nações organizando o espaço mundial e não só organizando o espaço mundial, ditando as regras de como vai ser o funcionamento do sistema econômico mundial. Portanto, se na primeira revolução industrial nós tivemos a Inglaterra como potência hegemônica, a segunda revolução industrial vai me dar os Estados Unidos e a Alemanha como potências hegemônicas. Ora, nós passamos por uma nova fase depressiva e a emersão de uma terceira revolução industrial que poderá, aí sim, indicar quais são as novas potências que se tornarão hegemônicas. Como é que os Estados Unidos e a Alemanha passam, então, a ser hegemônica no cenário mundial, sobretudo a partir de 1873, que é o interesse da nossa aula? A partir de 1873, sobretudo, a Alemanha, após a sua unificação, e os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, os Estados Unidos e a Alemanha vão impulsionar desenvolvimentos tecnológicos de forma acelerada. Paralelamente a isso, tanto os Estados Unidos como a Alemanha vão criar, dentro do sistema econômico capitalista, uma nova forma de acumulação. Se a Inglaterra, a origem do capitalismo dela é industrial, e da indústria os recursos migram para o banco, no capitalismo alemão e no capitalismo americano, sobretudo, é o banco que gera a indústria. Ou seja, nós temos aqui a gênese do que nós vamos chamar de capitalismo financeiro. Capitalismo esse financeiro que vai ser denominado por Lenin como imperialismo,
fase superior do capitalismo. Fase superior do capitalismo. Ora, mas o que tem a ver essa fase superior com a organização do mundo pós-1873? Tem a ver que esse novo capitalismo que está emergindo, sobretudo na Alemanha, entra em choque com o capitalismo inglês, que é um capitalismo ainda da primeira Revolução Industrial, e com o capitalismo francês, que até então Inglaterra e França era a hegemonia mundial. Esses dois países estão, a Inglaterra com uma tecnologia ultrapassada e a França com uma estrutura industrial ainda muito artesanal. O resultado das conquistas expansionistas que nós vimos no primeiro capítulo, as estratégias geopolíticas da Alemanha, né? As estratégias dos Estados Unidos na conquista, porque eles estão tardiamente na conquista desse mundo, as estratégias deles vão fazer com que o capitalismo entre em choque. E o resultado dos choques de capitalismo, choque de, vamos fazer aqui um símbolo de capitalismo, desemboca no que nós vamos ter na Primeira Grande Guerra Mundial. Fez com que emergisse, então, logo após a Primeira Guerra Mundial, o que nós vamos chamar de Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes nada mais foi do que a criação de medidas contra a Alemanha para que a Alemanha pagasse agora o custo dessa guerra para a Inglaterra, para a França e para as demais nações envolvidas. O Tratado de Versalhes foi perverso para a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha não tinha recursos para fazer esses pagamentos. Ora, a crise criada no interior da sociedade alemã forçou, então, o surgimento de partidos altamente nacionalistas, altamente autoritário, que desemboca, sobretudo, no que nós vamos chamar de nazismo. O resultado dessa expansão alemã e da expansão de partidos fascistas também, no caso da Espanha, no caso da Itália com Mussolini, foi o desenrolar trágico do que nós chamamos de Segunda Grande Guerra Mundial. Terminada a guerra, como nós sabemos muito bem, o mundo passa por um novo processo de reorganização espacial. Sobretudo pelo fato de, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrarem tardiamente nessa guerra. Entrar tardiamente fez com que os Estados Unidos tivessem com sua produção altamente desenvolvida, sobretudo no campo armamentista. O desenrolar disso é que criam-se novos organismos para tentar delimitar o que vai ser esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria aqui de fazer uma parte que o resultado da Primeira Guerra mudou significativamente a história da humanidade. Por quê? Porque trouxe agora como potência hegemônica os Estados Unidos de um lado e na Rússia nós tivemos uma revolução socialista. Portanto, o mundo agora começava a ficar, vamos dizer, dividido entre socialismo de um lado, capitalismo do outro. Entretanto, essa grande polarização, ou essa bipolarização, socialismo, capitalismo, só ocorreria de fato a partir da Segunda Guerra Mundial.